Bom, tá aqui o drone, né, do meu lado. Esse aqui é o drone, o Big Drone, que foi um desenvolvimento que eu fiz. Bom, basicamente, pra gente entender como esse projeto aqui funciona, a gente precisa entender como que um drone ele funciona, né? Como que um drone ele é acionado, como ele voa. E aí, basicamente, a gente tem 4 motores, né, numa configuração mais básica, e cada motor tem uma hélice, né? Esses motores eles giram em sentidos diferentes e aí eles impulsionam o fluxo de ar para baixo. Quando ele impulsiona o fluxo de ar para baixo, a massa do drone sobe, então a gente consegue ter o voo do drone, certo? Para controlar tudo isso, aqui dentro tem um mini computador. E esse mini computador opera a velocidade dos motores. Então, por exemplo, eu consigo calcular a velocidade de cada um dos motores para manter o drone nivelado. E aí, basicamente, é assim que funciona, né? A gente tem o microcontrolador que fica controlando a posição do drone. Só que esse microcontrolador, ele precisa de comandos. Então, eu envio os comandos para ele. E aí, para enviar esses comandos, eu vou mostrar aqui o rádio, né? Eu vou mostrar aqui o rádio, que é esse daqui, certo? Então, aqui a gente tem o rádio do drone. Esse rádio aqui, através dele eu consigo enviar todos os comandos para o drone. É um rádio de 16 canais, né? Esse rádio aqui, ele envia comandos para o drone a uma distância mais ou menos de 2,5 km. Então tem um range aí de comando bem grande, bem amplo. E aí, através de todos esses comandos, o drone ele faz a operação. Ele consegue ir para frente, subir, descer, ativar piloto automático, pousar, fazer todas as manobras através do controle. Então aqui é a base onde o piloto envia os comandos. Clisman, quanto tempo você demorou para desenvolver e construí-lo? Bom, o tempo de desenvolvimento desse projeto ele está estimado assim mais ou menos em 2 anos. Acho que esse ano completa 2 anos de desenvolvimento. E é uma história bem interessante porque do início eu pensava apenas em construir um drone para filmagens. Eu sentei lá, peguei o computador, comecei a projetar um modelo de drone que seria grande, né? E para transportar uma câmera legal. Então eu comecei a projetar um drone aí que eu dei o nome a ele de Big Drone, que é traduzindo para o português significa drone gigante, né? E aí eu comecei a projetar esse drone, só que eu tinha um problema. Como ele é um drone grande, eu tinha um problema para transportar esse drone. Eu queria transportar ele em uma mochila. Então, pelo tamanho dele, ficava bem complicado. E aí eu desenvolvi um sistema para dobrar os braços do drone e aí facilitava muito a parte de transportar. E aí eu projetei a primeira versão dele, que foi o Big Drone V1. Ele funcionou muito bem. Só que aconteceu um pequeno problema, que ele sofreu uma interferência de rádio. Então o rádio deixou de mandar comandos para ele. E aí ele ativou o piloto automático para poder tentar pousar sozinho. Só que aí ele acabou se chocando com uma árvore e quebrou toda a estrutura dele. E eu acabei ficando bem desmotivado para continuar com o projeto. Mas aí eu pensei o seguinte, né? Se o drone ele sofreu um problema, ele chegou a colidir com a árvore, então eu posso melhorar isso. E aí eu comecei a desenvolver o segundo drone, que é esse daqui, juntamente com um sistema anti-colisão. Então ele tem um sistema de telemetria e anti-colisão muito interessante, que consegue, por exemplo, assumir o controle do drone se por acaso ele tiver algum problema. Então imagine a seguinte realidade. Digamos que eu estou fazendo um voo e eu me deparo com uma árvore, certo? Não dá para mim parar o drone. Se eu continuar, o drone vai acabar se chocando com a árvore. Só que aí o meu sistema anti-colisão, ele vai estar detectando isso. Ele vai detectar que tem uma árvore na frente dele e ele simplesmente vai ignorar todos os comandos que eu mandar para o rádio. Ele vai assumir o controle do drone e vai tirar o drone daquela área de perigo. E aí depois ele devolve o controle para o operador. Então é muito bacana esse sistema, é um sistema bem complicado de desenvolver. Eu estou desenvolvendo ele já há alguns meses, né? Tem um sensor muito preciso, que vai ficar lendo tudo que passa ao redor do drone, é um sensor rotativo. Enfim, é muita tecnologia nesse drone que a gente poderia passar a tarde inteira falando que não conseguia falar tudo.